Uma das maiores dificuldades que os alunos têm, ou também pessoas que estão começando a trabalhar com AutoCAD, ou estão começando a trabalhar com desenho técnico, é entender as escalas. No tutorial de hoje, que é o quarto da nossa série, nós vamos aprender a configurar as escalas no AutoCAD. Meu nome é Kleber Reis e eu sou instrutor da plataforma CAD. Bom, como eu já disse na introdução desse vídeo, muita gente tem muita dificuldade em trabalhar com escalas. Mas trabalhar com escalas, principalmente no AutoCAD, não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Primeiro nós temos que entender a lógica da coisa, tá? Para depois configurar a escala dentro do AutoCAD. Então aqui eu fiz uma apresentação em PowerPoint. Aqui eu coloquei metro, centímetro e milímetro. A primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: se o meu desenho está sendo feito em metro, centímetro ou milímetro. E quem define isso aqui não é o AutoCAD. Quem define isso aqui é quem está desenhando. Tá? Ele que define. Ou se você pegou o desenho de outra pessoa, basta medir lá algumas linhas, você vai entender se o desenho foi feito em metro, centímetro ou milímetro. Vamos ver isso na prática. Vamos voltar aqui, deixa eu descartar isso aqui, voltar lá no AutoCAD, no desenho que nós estávamos fazendo, desde a primeira aula. Aqui, ó, eu tenho aqui o desenho da minha planta baixa, com o comando DI, que é o distância, eu vou medir uma extremidade até a outra. Aqui está. Bom, conforme você pode observar aqui embaixo, ó, aqui onde eu cliquei, a distância de uma extremidade na outra é 10. Se é 10, são 10 unidades. Agora, se eu estou desenhando uma casa, essa casa, no caso esse lado aqui da casa, ele não pode ter 10 milímetros. Eu não faço uma casa de 10 milímetros. Também não faço uma casa de 10 centímetros. Ainda mais uma casa que tem quarto, banheiro, aqui tem outros 2 quartos aqui, não pode ser 10 centímetros. Então, nesse caso específico aqui, só vale metro. Então, eu tenho esse lado da casa mede 10 metros. Então, agora eu entendo que o meu desenho foi feito, nesse caso aqui, foi feito em metro. Então, a nossa escala para a configuração desse desenho é a escala em metros. Aqui está, metro. Mas também vou explicar como funciona para quem desenha em centímetro e como funciona para quem desenha em milímetro. Tá legal? Vamos ver aqui então. Aqui eu tenho, deixa eu chamar a caneta aqui. Aqui está. Bom, escala 1 para 50. Esse número 1 que aparece aqui, ó, número 1, significa que é uma unidade. Se o meu desenho foi feito em metro, uma unidade é 1 metro. Quando nós medimos agora há pouco, tinha 10 unidades e 10 unidades eram 10 metros. Esse número 50 significa que o meu desenho, cada unidade, vai ser reduzida 50 vezes para caber no papel na hora da plotagem. O que é isso? Uma construção, uma parede, no caso um lado da casa, tem 10 metros. Não tem como eu colocar 10 metros e plotar isso numa folha com 10 metros. Imagina, vai ter rolos e rolos de papel. Então eu preciso reduzir o meu desenho para que ele caiba num papel A0, A1, A2. Tá? Agora, temos que lembrar o seguinte: as medidas do AutoCAD, quando eu trabalho com escala, por exemplo, e outras coisas também, elas são convertidas todas em milímetros. Então, uma unidade, que é 1 metro, que nós já vimos, são quantos milímetros? São 1000 milímetros. Certo? 1 metro é igual a 1000 milímetros. 1000 milímetros dividido por 50 dá 20 milímetros. Então, 20 milímetros, essa escala 1 para 50 aqui, significa que 20 milímetros, quando você plota isso, você pode pegar qualquer planta baixa aí e medir com a régua. Tá? 20 milímetros no papel significa que, na real, na minha construção, eu tenho 1 metro. A cada 20 milímetros no papel, eu tenho 1 metro na real.
Escala 1 para 100. Então, nós já vimos que esse 1 aqui significa 1 metro. 1 metro são 1000 milímetros. 1000 dividido por 100 dá 10. 10 milímetros no papel significa que eu tenho 1 metro na real. Isso na escala 1 para 100. Por isso que na planta baixa aparece embaixo do desenho qual é a escala dele. Se é 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200. Tá legal? 1 para 500. 1 para 500, por exemplo, uma planta de locação, de situação, né, a gente precisa de reduzir mais. Então, escala 1 para 500, já sabemos que 1 significa 1 metro. 1 metro são 1000 milímetros. 1000 dividido por 500, porque o desenho vai ser reduzido 500 vezes, são 2 milímetros. 2 milímetros no papel significa que eu tenho 1 metro na real. Tá? Esses 2 milímetros no papel você pode pegar a régua e medir, mas isso só vale para a escala 1 para 500 e se ele foi desenhado em metro. Isso aqui é muito importante. Escala 1 para 2000. Então, 1 é 1 metro, já expliquei isso. 1 metro são 1000 milímetros. 1000 milímetros dividido por 2000, que é o desenho foi reduzido 2000 vezes, eu tenho 0,5 milímetros. A cada 0,5 milímetros no papel significa 1 metro na real se o meu desenho foi feito em metro. E isso só vale também para a escala 1 para 2000. Por isso eu tenho que escrever embaixo do desenho qual é a escala dele. Senão eu nunca vou saber o que eu estou medindo ali. Tá legal? Então, essa escala aqui, ó, isso aqui, que é o importante que nós vamos usar no AutoCAD. Tá? Ficou meio torto aqui, que eu não sou bom desenhista com o mouse assim, a mão livre, tá? Mas para entender aqui. Essas outras duas colunas aqui, a primeira e a segunda, é somente para você entender a lógica no caso da escala, de como a gente faz isso aqui. Centímetro. Então, se eu estiver trabalhando em centímetros, se eu sempre desenho em centímetros, se eu vou fazer um vão de uma porta de 80 centímetros, aí a distância vai ser 80. Porque eu não posso ter uma porta de 80 metros. Então, se a distância é 80 unidades, significa que é 80 centímetros. Então, aí eu estou trabalhando em centímetros. A escala 1 para 50 em centímetro, então 1 centímetro, esse número 1 significa que é 1 centímetro. 1 centímetro são quantos milímetros? 10 milímetros. 10 dividido por 50, porque eu reduzi meu desenho 50 vezes, é 0,2 milímetros no papel, significa que eu tenho 1 centímetro na minha construção real. A cada 0,2 milímetros no papel, eu tenho 1 centímetro na real. Você pode pegar a régua e medir, tá? Só que números muito quebrados assim fica difícil, mas esse aqui ainda dá para fazer dessa forma. Escala 1 para 100, tá? Então 1 aqui é 1 centímetro, que são 10 milímetros, 10 dividido por 100 dá 0,1 milímetro no papel. A cada 0,1 milímetro no papel, eu tenho 1 centímetro na minha construção real. 1 por 500, 1 centímetros são 10 milímetros, aqui está, 10 dividido por 500, porque eu reduzi o desenho 500 vezes, 0,02 milímetros no papel é igual a 1 centímetro na real. Esse aqui já fica difícil medir com a régua. De repente eu poderia multiplicar esse número aqui por 5, por exemplo, 5 aí vai dar 1 milímetro e aqui vai dar 5 centímetros. Tá? Mas isso é complicar mais. Para o AutoCAD, isso aqui já basta. Tá? Não preciso mais do que isso aqui não. Tá legal? E em milímetro, se eu estiver desenhando em milímetro. Em projeto arquitetônico, geralmente a gente não usa muito milímetro. Milímetro já seria para desenho de peças, mas assim, a lógica da escala é a mesma. Então aqui eu tenho uma unidade reduzida 50 vezes. Esse 1 significa que eu tenho 1 milímetro. Depois que eu definir se o desenho foi feito em metro, centímetro ou milímetro, eu vou entender isso aqui. Então, essa uma unidade aqui significa que é 1 milímetro. 1 milímetro convertido em milímetro é 1 mesmo, por isso que aqui não mudou. Então, eu tenho 1 milímetro dividido por 50. Então, a cada 0,02 milímetros no papel é igual a 1 milímetro na real.
Tá? Escala 1 para 100. Isso se o meu desenho foi feito em milímetros. Gosto sempre de repetir isso porque tem muita gente que tem dificuldade. Escala 1 para 100 para quem desenhou em milímetros. 1 milímetro dividido por 100, então no papel, para a escala 1 para 100, a cada 0,01 milímetros é igual a 1 milímetro na real. Se eu estiver trabalhando em milímetros e vou fazer redução nesse caso, tá? Então isso aqui é o que eu vou colocar lá no AutoCAD. Tá legal? Bom, se você tiver alguma dúvida também, você pode me mandar um e-mail, kleber_reis@hotmail.com. Tá? Você pode me mandar um e-mail que eu tiro a sua dúvida por e-mail também.